Mateus 6, nós vamos ler a partir do verso número 1. Amém? Diz assim: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A gente vai pular aqui o Pai Nosso, a gente vai ler ali a partir do 16. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estarão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Privilégio que nós temos, ó Deus, de entoar louvores a Ti, ó Pai. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Deus. Continue, ó Deus, presente nas nossas vidas, ó Deus. Se faça presente aqui no meio de nós, ó Pai. Fale aos nossos corações, ó Pai. Tire, ó Deus, tudo aquilo que tira o foco, ó Deus, daquilo, da essência, ó Deus, que Tu queres, ó Deus, que o nosso coração absorva, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, gente. Nós vamos ver esse trecho aqui do capítulo número 6. Eu fiz questão de ler. São três, digamos assim, três obras que os israelitas praticavam a piedade, tá? E todas elas têm algo em comum aqui, a forma com que Jesus apresenta. Por isso que eu fiz questão de ler as três, mas a gente vai hoje olhar mais para essa primeira aqui, acerca das boas obras e das ofertas que nós fazemos publicamente, tá? Mas os judeus, eles tinham essa obra, essa prática das boas obras, eles tinham a prática da oração e eles tinham a prática do jejum. Dessas três maneiras aqui, eles praticavam a piedade a Deus, eles praticavam, o louvor, eram as obras que eram praticadas pelo povo naquela época. E esse texto aqui, diferente, por exemplo, das bem-aventuranças
que é uma questão muito espiritual, muito interna nossa, a respeito do nosso caráter, aqui nós vemos uma questão prática. É uma instrução de Jesus acerca de como nós devemos praticar as boas obras. E interessante que ele usa esses 3 exemplos e ele destaca nos 3 exemplos o mesmo problema. E é um problema, infelizmente, que está muito presente nos nossos dias. Aqui Jesus está falando, está criticando aqui uma religiosidade vazia. Ele está criticando aqui o personagem religioso hipócrita, ou hipócrita que ao mesmo tempo é religioso. Aquela pessoa que está mais preocupada com como ela vai ser vista pelos outros do que a intenção do seu coração ao praticar aquela boa obra. E Jesus deixa muito claro aqui, nesses 3 exemplos, que ele está mais interessado com a motivação do nosso coração, o que passa nos nossos pensamentos e o que está oculto e presente no interior do nosso coração. Qual é a nossa intenção ao praticar uma boa obra? Qual é a intenção que nós temos no nosso coração quando nós vamos ajudar alguém que está necessitado? Qual é a intenção do nosso coração quando nós vamos fazer uma oração em público? Ou quando nós vamos praticar, por exemplo, o jejum? Então, no Antigo Testamento, Jesus já apontava e já nos mostrava que ele está sempre, e a preocupação dele é com o nosso coração, da onde provém, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Por exemplo, um exemplo clássico, quando ele vai ungir Davi. Davi era o melhor dos filhos de Jessé? Davi não foi nem chamado, não foi nem chamado para ser escolhido. Ele ficou lá no campo, cuidando das ovelhas. O seu pai selecionou os mais fortes, os mais experientes, os mais velhos. Mas desde o começo ali, Deus falando ali para o profeta, que não era para o profeta olhar para o físico, para o exterior. Era para o profeta ficar atento ao quê? Ao coração. Em toda a Bíblia, em cada texto, nós vemos a preocupação de Jesus com o nosso coração. Então não adianta você fazer uma bela ação, uma oração muito bonita, jejuar 50 dias, se o interesse por trás disso não seja outro a não ser adorar a Deus. E ele, em cada exemplo aqui, ele mostra aqui 3 possibilidades que o nosso coração pode estar desejando, pode estar com intenções, A primeira, o nosso coração pode estar querendo o elogio dos outros. Quando nós praticamos uma boa obra, nós podemos estar preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Então, nós estamos interessados em sermos reconhecidos pelo aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos chamar a atenção das pessoas. Nós queremos mostrar para as pessoas, nossa, como aquele cara ali é uma pessoa boa. Nossa, como aquele cara ali oferta. Como que aquele cara ali ajuda os necessitados. A outra intenção do nosso coração pode ser uma intenção silenciosa, buscando
uma felicitação a nós mesmos. Isso não é algo exterior, a gente não busca a aprovação, os aplausos dos outros, mas nós queremos nós mesmos nos darmos um tapinha no ombro. Cara, que bom que você ajudou aquela pessoa que estava necessitada. Você é um cara 10. E a terceira possibilidade, ao nós praticarmos as boas obras, seria, que deve ser a correta no nosso coração, que é unicamente buscar a aprovação de Deus. E ele começa aqui dizendo, no capítulo número 6, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em públicos, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. O primeiro exemplo que Jesus está destacando aqui é aquela pessoa que tem o objetivo no seu coração ao praticar uma boa obra. Ele dá o exemplo aqui prático de uma oferta ao templo ou uma oferta a um necessitado, onde o objetivo da pessoa é unicamente chamar a atenção para si mesmo. E ele dá um exemplo aqui que é cômico. É uma pessoa que ao ofertar chama, como é que ele chama aqui? Aqueles que tocam trombeta. E a cena que Jesus está descrevendo, ela pode ser interpretada de duas maneiras. De uma maneira cômica mesmo, de alguém que quando decide ajudar um necessitado, chama aqueles que tocam as trombetas, que vão na frente anunciando. E lá vem ele, a ajudar os necessitados. E vai anunciando, cantando, fazendo aquela festa, aquele estardalhaço, para mostrar ele mesmo. A glória é dele mesmo. É uma pessoa que não sabe ajudar em segredo, nem convém ela ajudar em segredo, porque aí ela não vai ter o quê? Os aplausos, o reconhecimento, a glória. Eu entendo no nosso tempo, quando pessoas usam da sua visibilidade para incentivar a outras pessoas a ajudarem. Eu não questiono isso, porque o X da questão aqui é o coração. Se a intenção dela, mostrando essa visibilidade, é o aplauso a ela, está errado. Mas se o objetivo dela é realmente ajudar, adorar a Deus através daquele gesto, aí tudo bem. Ela está usando de uma plataforma, ela está usando de um reconhecimento que ela tem, ela está usando de uma rede social com milhares de seguidores para... Isso acontece muito, né? Quando tem infelizmente, quando tem alguma tragédia, alguma desgraça no nosso país. Agora, quando a intenção do nosso coração é recolher os aplausos, aí está errado. Porque Deus não está na jogada. Nosso coração está apontando para outro lado. A outra forma de interpretar essas trombetas é que no templo, naquela época, quando havia alguma necessidade de oferta, tanto para os necessitados ou até mesmo para as necessidades do próprio templo, tocavam-se trombetas no templo. E isso era um sinal de que estava sendo necessário a contribuição para sanar algumas necessidades. O que acontecia muitas vezes? Quando a trombeta tocava lá, o cara que tinha o seu negócio, fechava o seu negócio e saía correndo feito um desesperado. Quando as trombetas tocavam, lá estava ele correndo, desesperado, e todo mundo via que ele estava fazendo uma coisa, indo para o templo ofertar. Então ele chamava a atenção toda para ele. A intenção do coração dele não era ir lá ajudar, contribuir.
era chamar, receber os aplausos. Isso fica mais evidente ainda porque Jesus chama esses de hipócritas. E o interessante é que nesse texto aqui, a origem da palavra hipócritas no grego significa ator. Muito interessante. O hipócrita aqui nesse texto é um ator. O que é um ator? Ator é alguém que encena uma cena, encena um filme, mas na verdade ele é outra pessoa. O hipócrita é aquele que faz um espetáculo que na verdade é uma ilusão de que ele não é aquilo que ele está fazendo, porque por trás daquele ator, daquele personagem, há um coração com outras intenções. Então o hipócrita, ele está só ansiando, só desejando os aplausos, mas o coração dele tem outra intenção. Sabe aquela pessoa que se preocupa, hoje nós estávamos falando sobre isso pela manhã, sabe aquela pessoa que se preocupa muito com a sua reputação, como ela está sendo vista pelos outros, e não se preocupa com o seu caráter, o que ela é diante de Deus? Esse é um hipócrita. Ele defende uma imagem bonita, uma espiritualidade. Isso acontecia também naqueles que oravam, e Jesus vai criticar aqueles que faziam longas orações em público, aqueles que usavam de palavras difíceis. E aqui ele vai citar um exemplo que ele compara com as orações vazias que os ímpios praticavam. Os ímpios tinham uma prática, olha que interessante a prática dos ímpios daquela época. Eles oravam a todos os deuses, as orações eram com palavras sem sentido, ou seja, só para encher linguiça, e eram feitas repetidamente, assim, porque eles acreditavam que quanto mais eles orassem, mais eles seriam respondidos. E Jesus está falando, vocês já têm a recompensa que vocês estão buscando. Que recompensa é essa? Os aplausos e o reconhecimento próprio. Porque a intenção do coração de vocês não é adoração a mim. Vocês estão preocupados com os holofotes, com os aplausos. Eu destaquei uma frasezinha aqui que ele vai falar aqui a respeito da hipocrisia religiosa. O Stott fala assim: o hipócrita religioso, no entanto, se propõe deliberadamente a enganar pessoas. Os hipócritas transformam uma prática religiosa no que ela nunca deveria ser, um espetáculo teatral diante de uma audiência. Tudo é feito para receber aplausos. Então, às vezes, nós temos que cuidar muito isso, para nós não sermos religiosos, hipócritas e enganadores. Defendermos uma imagem, uma reputação inexistente, aonde o coração está apontando para nós mesmos. Por isso que nós devemos sempre revisitar o nosso coração, pedir para que Deus sonde as intenções do nosso coração. Precisamos sempre voltar ao nosso coração. Outro exemplo que ele vai dar aqui, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba que a mão direita está fazendo
é aquela pessoa que tem prazer nela mesma. Ela ajuda, ela oferta e ela esconde isso, as pessoas não veem, mas no interno, no coração dela, ela está se aplaudindo. Ela está, aqui dentro, ela está dizendo assim, nossa, como eu sou bom. Se não fosse eu. Olha só o que eu estou fazendo. Caraca. Vai se inflando aquilo, né? Qual é a intenção desse coração? Qual é a intenção desse coração? É adorar a Deus? Isso é muito perigoso. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Nós temos uma tendência muito grande de transformarmos o nosso coração em um altar. Nós temos uma tendência muito grande de transformar nós mesmos em um Deus. É um piscar de olhos e nós vamos para a direção contrária. Ainda bem que Deus é misericordioso, não é? Que sempre está ali, ó. Vem, filho. Vem. Haja paciência, né? Com as intenções erradas do nosso coração. Regozijar-se no íntimo com a própria generosidade é tão ruim quanto ostentá-la. Ou, rapaz, eu não entendi o que eu falei, que eu escrevi. Ou incluí-la, lembrei, discretamente em conversas com amigos. Eu gostei muito dessa citação do Stott aqui. Sabe quando você se gaba de fazer algo e você quer mostrar isso para as pessoas, mas não quer que as pessoas achem que você está se gabando. Você está conversando algo nada a ver. Nada a ver. E aí você dá um jeito de incluir isso numa conversa. Está conversando sobre o tempo. O tempo está feio, né? Está feio. Tá estranho o nosso clima aqui, né? Eu nunca vi tanto frio. Eu estou amando, mas eu nunca vi tanto frio. Me lembra, semana passada, rapaz, eu vi uma pessoa que estava desgraçada. Desgraçada. Aí peguei, sabe como é que é, né? A gente está vendo ali, fui lá, não tinha nem para mim. Fui lá no mercado lá e comprei um negócio lá, um monte de coisa, levei para aquela pessoa. Nada a ver. Por quê? A intenção no teu coração é buscar glória para si mesmo. E ele vai destacar isso tanto nas boas obras, ele vai destacar isso tanto na religiosidade, que é exemplificada aqui na oração. Aquela pessoa que defende e usa uma máscara onde ela é super religiosa. Nossa, parece que ela anda sobre as nuvens. Que você tem até uma impressão de que ela em casa conversa com Deus assim, tete a tete. Mas na verdade, ela defende uma reputação, uma imagem que é enganosa. Orar no seu privado, ela não ora. Viver aquilo que ela mostra em público, ela não vive. É vazia, é oca, é mentirosa. Ela defende uma atuação. Isso para mim é muito presente. Isso aqui não é, infelizmente, um privilégio dos fariseus e da galera daquela época. Nós vivemos num mundo onde a religiosidade vazia e mentirosa está em alta. Há uma cultura, um pensamento errado do que é se relacionar com Deus, do que é espiritualidade, onde as pessoas elas vivem um personagem dentro do templo. E fora do templo elas são outras pessoas.
Isso é ensinado desde a liderança. Eu já me frustrei muito na minha vida. Hoje eu tenho um pé atrás quando o cara é muito famosão. Porque eu conheci muita gente que tinha uma vitrine maravilhosa, linda. E aí eu conheci os bastidores. Eu saí do Instagram e fui para a vida real. Aí me frustrei. O cara era um ator. A pessoa era um personagem. Nós temos que estar atentos a isso para nós não vivermos de uma ilusão, não vivermos de uma máscara. O nosso coração tem uma habilidade muito grande de fabricar máscaras. Mas nós temos que viver a vida real, meus irmãos. E o último que ele vai falar aqui: deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Depois nós vamos ver um pouco mais sobre a oração. Nós vamos ver também sobre o jejum, algo bem interessante de nós estudarmos, também algo muito distorcido. Vamos ver o Pai Nosso. Mas você pode estar pensando aqui, né? Qual é a recompensa? Quem é que não gosta de uma recompensa? Qual é a recompensa por nós ajudarmos as pessoas? Que recompensa você acha que Cristo nos oferece? Será que nós realmente merecemos ainda uma recompensa? Já não basta aquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz, uma herança imerecida? Ainda precisamos de uma recompensa. Recompensa talvez não seja aquilo que você espera. A recompensa que nós temos aqui é ver a necessidade do nosso próximo aliviada. Essa é a nossa recompensa e essa deve ser a nossa felicidade. Não pelo aquilo que nós fizemos, mas entender que nós somos, deve ser a nossa alegria, entender que o amor de Deus nas nossas vidas está sendo expresso através das nossas boas obras. Servir a Deus, praticar as boas obras, não é banco de algo. Muita gente que acredita, por exemplo, que ao praticar as boas obras, ela vai conquistar o céu. Mas, na verdade, as boas obras é um privilégio que nós temos, dado por Deus, de vivermos o amor dele todos os dias. De adorarmos a Ele através das nossas vidas. Amém. O privilégio que nós temos e recompensa que nós temos de ver aqueles que têm fome sendo alimentados, aqueles que não têm roupa de serem vestidos, os doentes curados, os oprimidos libertos, os perdidos salvos. É o amor de Jesus nas nossas vidas, expressa em cada obra, é que deve nos satisfazer. Ou seja, nós devemos amar, nós devemos praticar as boas obras, sem esperar nada em troca. O apóstolo Paulo vai falar em Atos 20, 35, há maior felicidade em dar do que receber? Esse deve ser o nosso coração. Essa deve ser a intenção do nosso coração. Servir unicamente a Deus. Adorar unicamente a Deus. Que a gente possa orar a Deus, para que Deus possa sondar o nosso coração.
Aonde estão as intenções do nosso coração quando nós praticamos as boas obras? Aonde está o nosso coração quando nós estamos ali ajudando aqueles que estão necessitados? Nós não podemos ser crentes hipócritas, atores. Nosso coração deve ser um coração íntegro, um coração sincero. Então, muitas vezes nós somos seduzidos a construir uma reputação espiritual. Porém, é uma reputação espiritual linda a quem vê. Mas a gente se esquece que Deus, Ele não é enganado. Nós podemos ter uma reputação muito bem construída aos olhos dos homens. Mas Jesus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Por isso que eu falei aquela hora ali, é complicado. Não cabe a nós julgar as intenções. Cabe a nós termos responsabilidade diante de Deus. Nós devemos cuidar do nosso caráter e nosso coração diante de Deus. É isso que cabe a nós. A reputação, quem é que cuida? É Ele. Nós temos que procurar sermos sinceros diante de Deus e não cairmos nessa sedução de construirmos algo num castelo de areia, sem bases, sem fundamento, porque isso não é uma adoração a Deus. E Deus está nos observando a cada momento. Ele está mais interessado com aquilo que nós fazemos em segredo do que aquilo que nós fazemos em público com outras intenções. Jesus vê o nosso coração, Jesus sabe quem nós somos. Às vezes nós temos uma preocupação, né, de como nós estamos sendo vistos. Vocês já tiveram essa preocupação na vida? De não serem mal interpretados? Acho que todo mundo já passou por isso, ou passa por isso. Mas a nossa preocupação maior não é quando nós estamos diante das pessoas, é quando nós temos a consciência de que nós estamos diante de Deus. Isso é que Ele nos pede, sermos fiéis a Ele, porque nós estamos diante dEle. A reputação Ele vai cuidar. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida dos seus servos. Amém, meu irmão? Amém. Que você possa refletir nisso, que nós possamos praticar as boas obras, mas com a intenção correta. Adorar o nosso Deus. Amém? Vamos orar?